Estamos começando mais uma Histórias de Claraval. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber, até na minha casa aqui, um grande amigo, Antônio Villanova, né? Lá de São Paulo. A gente vai falar um pouco aqui como que ele veio a conhecer Claraval, de que forma que ele chegou até Claraval e até a ter essa amizade, porque a gente, apesar de não ser parente, tem já uma amizade já de longa data, né? E vocês vão entender um pouco como que isso aconteceu e como que ele passou a conhecer Claraval e a gostar de Claraval, né? Então eu gostaria de deixar aqui já o agradecimento, né, por esses minutinhos que a gente vai passar aqui e contar um pouco da história, né, como que isso se deu e passar para o pessoal a importância da amizade, né, como que isso se constrói, porque às vezes a gente na vida tem parentes, mas tem amizades que são mais do que parentes, né? Então tá aqui o Antônio Villanova, como é que começou essa amizade? Foi lá com meu pai? Em que ano que foi? Como que se deu esse início de amizade, de ligação primeiramente com meu pai para depois chegar em Claraval? Boa noite, Honoraldi, boa noite a todos. É uma história que vem de 1970. Nós trabalhávamos num restaurante e o Eurípides Bassanufri, pai do Dr. Honoraldi, trabalhava conosco. E nós fizemos uma amizade de 2 anos trabalhando junto. Só que restaurante num clube de campo é algo um pouco ingrato, pelo menos nós sentimos isso, porque depende no final de semana de fazer sol. Como naqueles 2 anos, infelizmente, fazia sol de segunda a sexta, chegava sábado e domingo, chovia, e a gente acabava perdendo tudo que tinha preparado. Isso foi uma das coisas que nos atrapalhou profissionalmente, mas nos fortaleceu, porque nós esse restaurante era onde? Era no Clube de Campo Maccabi, em São Paulo, na capital. E fomos lá que nós nos conhecemos. E aí, nesses 2 anos, realmente nós tivemos que depois vender o restaurante, quer dizer, acabamos tendo prejuízo, né? Mas começou uma grande amizade com o Eurípides. E essa amizade vem de 1970 para cá. Aí o Eurípides também morava em São Paulo nessa época. Passado alguns anos, o Eurípides veio morar em Franca. Como nós continuamos amigos, nós começamos a frequentar, e ele já veio para Claraval, e nós começamos a visitar Claraval. E aí, claro, nos apaixonamos. Tanto conhecíamos Franca, como nos apaixonamos por Claraval. E anualmente, pelo menos, nós vínhamos para cá. Tanto que essa amizade de agora 52, quase 53 anos, nós vimos esses meninos, nós podemos chamá-los de meninos, né? Nascer. Então nós acompanhamos toda a trajetória dessa família. Há 52 anos nós estamos acompanhando e fazendo parte dessa família. Então é algo que nos gratifica muito, porque dificilmente amigos, né, ficam muito tempo juntos, muito tempo vibrando, e nós continuamos dessa forma, né? Mesmo com a distância profissional que aconteceu posteriormente. E aí, quando vendemos o restaurante, eu acabei tendo que trabalhar como funcionário e entrei na Johnson & Johnson. E lá ficamos 8 anos. Tivemos um sucesso profissional interessante que nos proporcionou nos reestabelecermos financeiramente para poder continuar a caminhada. E claro que restaurante em clube de campo nós não quisemos mais, porque é algo realmente bem complicado, né? Mas Claraval faz parte da nossa história. E os nossos 4 filhos, juntando com os 2 irmãos do Dr. Honoraldi, fizeram uma amizade que são todos eles de idade próxima, né? Não vamos aqui mencionar a idade também, mas... Não convém, né? Não convém, mas são de idade próximas. Isso vem acontecendo há muitos anos. Eles vão a São Paulo nos visitar e nós, com frequência, tanto que essa semana nós estamos aqui visitando a família do Dr. Honoraldi. Então, é muito interessante porque, você vê, 1970, né? 70. Então, é bastante tempo até hoje. E esse restaurante era seu lá e da família, né? E, na realidade, acabou fazendo uma amizade com toda a família, né? Com seu pai, com a sua mãe, né? Exatamente. Era meu pai, meu irmão e eu, e o Eurípides trabalhava conosco, nós trabalhávamos juntos. Eu não considero essa relação de patrão-empregado, para mim nunca existiu. Nós éramos amigos, fizemos amizade. E o Eurípides também fez muita amizade com meu pai,
tanto que meu pai chamava-se Valdemar, ele chamava de seu Valdema, carinhosamente, né? O meu irmão Wilson também. E aí nós demos continuidade, meu irmão vinha para cá, meu pai vinha para cá, e foi um laço muito interessante, pessoal e profissionalmente falando, e a gente continua com essa amizade. E hoje o que é importante para nós também é que os nossos filhos, junto com o Dr. Norwald, continuam essa amizade. E os filhos as filhas do Norwald com os meus netos também dão continuidade. Então é algo que a gente gosta muito, porque é algo muito raro hoje em dia. É muito raro. Né? 52, 53 anos de amizade, dá essa continuidade e essa... mesmo com a distância de 450 quilômetros aproximadamente, que nos separa de São Caetano até Claraval, mas a gente mantém a vibração de amigos mesmo à distância, né? E é interessante que é uma amizade que, assim, até de ajuda, né, realmente, né? Que passou por momentos complicados, meu pai, até financeiramente, você deu uma força muito grande para ele num certo momento, né? E de forma de amigo, de irmão, né? De irmão. A consideração com Eurípides, minha com ele, é de irmão. E é interessante que a gente sempre brincava um com o outro, chamando um outro de compadre. E depois de alguns anos, nós viemos a ser compadre na realidade, porque nós acabamos batizando o Orialdi com a esposa dele, em casamento, né? Em casamento. Então nós passamos a ser de brincadeira compadre para a realidade de compadre. Tanto que até hoje nós nos chamamos de compadre. Toda vez que nós nos encontramos é compadre, né? E isso foi uma coisa que também marcou, porque ser padrinho de alguém, para nós foi uma honra, né? E poder continuar com essa amizade muito sólida até hoje. Outra coisa importante, mudando um pouco aqui o foco aqui da questão de amizade, eu acho importante transmitir para o pessoal um pouco da sua história de vida, que é uma história de vida bonita, o pessoal não conhece, e mostra a recuperação e a persistência da pessoa em não deixar de acreditar em Deus e em si mesmo. Então você já começou a dizer aí a questão do restaurante, que tomou um prejuízo, mas não se abateu, procurou um serviço, virou diretor na Johnson, né? E se estabeleceu financeiramente trabalhando nessas empresas multinacionais, né? Foi a Johnson, não sei, a Oral-B? Eu em 1976, quer dizer, um pouco tempo depois, porque quando nós vendemos o restaurante em 74, eu ainda tentei algumas coisas ali, trabalhei como corretor e tal, mas acabou não tendo muito sucesso. Em 76, teve um anúncio de jornal, onde a Johnson & Johnson pedia vendedor para produtos de consumo com experiência no ramo. Eu não tinha experiência nenhuma no ramo, mas eu fui até lá, né? Coloquei o único terno que eu tinha, que era o terno de casamento, e fui até lá. Cheguei lá, tinha uma fila enorme, teve entrevistas diariamente, e no final eu fiquei sabendo que tinham 222 candidatos para 2 vagas. Entrou um rapaz da Nestlé e eu que não tinha experiência nenhuma. Mas o que acontece foi que uma das coisas que marcou foi que numa das entrevistas, a pessoa, o gerente que nos entrevistava, disse assim: "Você leu o anúncio?" E eu disse a ele: "Bom, se eu não tivesse lido o anúncio, eu não estaria aqui." Então, claro que eu li. Ele disse: "O que estava escrito no anúncio?" Eu falei: "Vocês pediam um vendedor com experiência de produto de consumo." "Não, e você não tem experiência." Eu falei: "Não, mas eu sei que vocês treinam as pessoas. E vocês treinando, futuramente eu vou sentar na sua cadeira para que você sente uma cadeira superior. Então você me dá a oportunidade que nós vamos chegar lá." E com isso nós fomos vencendo e chegamos a entrar na Johnson & Johnson. Eu entrei como vendedor e depois foi passando vendedor especial, treinador, supervisor de merchandising, depois supervisor de vendas, chegamos a gerente de vendas e depois gerente de treinamento. Então foram 8 anos de Johnson, onde eu consegui passar por 8 funções, que é algo também não muito comum em multinacionais, né? Johnson & Johnson é uma empresa multinacional, já está no Brasil há muitos anos e continua com excelentes produtos. E depois eu fui convidado para ir para a Sambra, que pertencia, na época, ao Grupo Bunge. O Grupo Bunge, ele tem... na época ele tinha mais de 18 empresas e que eu entrei na Sambra, que era uma divisão do Bunge, eu entrei como gerente de treinamento a nível nacional. Então haviam 3 empresas, que era a Sambra, a Sanrig e a Limonda, das quais eu gerenciava as 3 a nível Brasil. E nós preparamos um trabalho de treinamento, materiais que eles não tinham, tal. Então foi uma evolução
profissional bem interessante. E financeira também, né? Com certeza, né? E assim, é interessante que nessas histórias aí da empresa e tal, assim, só para ter um pouquinho aqui de uma coisa um pouco mais engraçada, você viajou muito de avião, né? Muito. Hoje não viaja tanto, né? Não. Ficou com medo de andar de avião? Que aconteceram alguns episódios, né, que quando eu ainda era na Johnson & Johnson, que eu era treinador, eu viajava para todo o estado de São Paulo. E eu vinha para Ribeirão Preto toda segunda-feira e voltava na sexta para trabalhar com o pessoal, dando treinamento da região. E quando chegou uma sexta-feira, eu voltei para São Paulo, sempre no voo das 20 horas pela TAM, que era um Fokker 100, e na outra sexta-feira eu não ia trabalhar mais. Na outra sexta-feira o avião caiu. Quer dizer, eu consegui escapar por uma semana, né? Eu já fiquei um pouco preocupado, mas tudo bem, né? Ninguém mora na véspera, com exceção do Peru, né? Agora nem mais o Peru, porque é congelado também, né? Mas depois teve um outro caso, quando eu estava na Sambra, que nós fomos de São Paulo, nós íamos montar uma convenção, e nós fizemos uma escala em Itajaí. E era um avião quadrimotor, com aquelas turbinas que ela abre para ajudar o freio, e nós fizemos um pouso em Itajaí. Quando nós saímos de Itajaí para ir para Florianópolis, o piloto falou assim, como o tempo de voo são só 100 km, em torno de 10 minutos, nós vamos voar a uma altitude de 4.000 metros. Até aí tudo normal. Bom, ele decolou, quando ele subiu já começou a preparar para descer, porque é muito rápido, né? Só que ele começou a embicar e acelerar. Como eu tinha uma experiência razoável de voar, eu falei, alguma coisa não está muito coerente, né? Porque avião, quando vai aterrissar, ele aterriza com o bico para cima, né? E ele começou a fazer o contrário, embicar e acelerar. Aquele dia eu comecei a me preocupar, segurando na cadeira para ver se tinha alguma coisa para fazer. Peguei minha identidade que estava na carteira, na minha pasta e coloquei no bolso, que eu falei, bom, pelo menos se me acharem vão me identificar, né? E aí ele foi acelerando aquela neblina, e eu não conseguia ver a ponta da asa do avião. E ele falou assim, nós vamos ver o solo 30 segundos antes de pousar. Eu falei, não. Eu conhecia bem Florianópolis. Florianópolis tem uma cabeceira da pista que tem dois morros. E a outra tem o mar. Eu falei, bom, se ele for pousar, dependendo do vento, né, se ele for pousar por onde tem os morros, ele vai bater no morro. Se ele for pousar por outro lado, ele vai cair dentro da água, porque a velocidade que ele estava era muito grande. E assim foi, ele voando, acelerando, voando, e eu não enxergando nada. Todo mundo com medo, inclusive havia um pessoal nesse avião que eles iam participar de uma convenção. E tinha um rapaz lá que ele era meio bem provido, que ele precisou de um alargador de cinto para poder sentar. Você imagina o tamanho da criatura. Pequeno. Ele devia ter uns 150 quilos pelo menos. E o pessoal falava, rolha de poço, senta no meio do avião, porque senão o avião vai balançar. Aí levantaram o encosto, colocaram um extensor de cinto, então aquela descontração. Só que quando o avião começou a acelerar, eu senti que estava todo mundo igual eu. Não mexia a cabeça, era só o olho, assim, né, para ver o que estava acontecendo. Aí nisso o avião foi e bateu na pista, realmente ele bateu na pista. Quando ele bateu na pista, como eu estava numa asa, a asa levantou. Eu falei, bom, agora nós conseguimos escapar do morro, né? Mas só que ele vai bater a asa no chão, vai explodir. Ele compensou do outro lado. E assim ele foi batendo. Falei, bom, agora ele vai cair na água. Porque a velocidade que ele vinha, ele não conseguia segurar. Ele foi até a cabeceira da pista. Quando chegou lá na cabeceira da pista, assim que ele deu um cavalo de pau, ele saiu na grama e eu vi o mar assim a 3, 4 metros de distância. Ele deu um cavalo de pau, foi na grama e parou. Quando ele parou, que ele falou que podia descer, quem conseguia levantar? Ninguém. Aquele pessoal lá que estava na convenção, ninguém conseguia levantar. Porque o medo foi tanto que ninguém conseguia sair. Bom, saímos tal. Aí veio um rapaz me buscar para a gente ir para o hotel. E aí eu contei o que aconteceu, porque ele falou, você está meio pálido, você está meio estranho. E eu contei a história para ele. Ele falou, tá bom, que horas que eu passo aqui amanhã? Eu falei, 7 horas tá bom, nós tomamos o café, depois a gente segue. E aí ele me pegou no hotel no dia seguinte e falou assim, e aí, Vilano, tá tudo bem? Eu falei, tá, dormi bem e tal. E nessa oportunidade, esse pessoal que estava no avião, esse rapaz mais fortinho, mais bem provido, estava junto, no mesmo hotel. E eles estavam comentando o que tinha ocorrido no avião. Aí ele falou assim para mim, eles estão comentando a mesma coisa que você falou ontem? Eu falei, estão, vamos prestar atenção na conversa? Não é muito aconselhável fazer isso, mas eles estavam falando alto,
Nós só paramos de falar e conseguimos ouvir. E eles contaram a mesma coisa que eu havia contado. Aí ele falou assim, puxa, Villanova, eu sempre acreditei em você, mas eu achei que você estava exagerando um pouquinho devido ao medo, né, a tensão. E eles contaram a mesma coisa. Então, realmente, o negócio foi complicado. Eu falei, foi. Bom, fomos lá, fizemos o que tinha que fazer. À tarde, ele me deixou no aeroporto e eu peguei o voo de volta para São Paulo. Sabe que voo que era? O mesmo que eu havia pegado naquele instante. Bom, aí eu falei, e agora? Eu vou nesse avião? Vou, não tinha outro jeito. Nisso passou o pessoal de bordo, e eu falei assim, vem cá, você estava no voo? Não me lembro qual era a sigla do voo, mas na época eu perguntei para ele. Ele falou, sim, estava. Eu falei, o que aconteceu no pouso aqui em Florianópolis? Ele falou assim, não aconteceu nada. Eu falei, ó, se você não quer ou não pode falar, eu respeito. Só que chegando lá em São Paulo eu vou querer saber o que aconteceu. Aí ele abaixou assim na minha orelha e falou assim, não, é que teve um vento P.14. Eu falei, para, o que quer dizer isso aí, vento P.14? Ele falou, não, é um vento que quando o piloto nota, ele já está muito em cima, o radar não capta. E ele só tem uma opção, é acelerar, embicando para tentar, com a força do avião, passar por esse vento. Porque senão esse vento ele faz um processo tesoura, ele quebra as asas do avião e o avião cai. Como nós demos sorte, era um piloto muito experiente, ele conseguiu fazer. Eu falei, puxa vida, então o susto e o medo que eu fiquei tinha justificativa, né? Então foram algumas histórias que foram acontecendo, por isso que hoje eu evito um pouco de andar de avião, né? Aumentou o respeito. Aumentei o respeito. É. Assim como eu tenho respeito pelo mar também, quando eu vou ao mar, que eu viajei muito pelo Brasil todo, eu tenho muito respeito, porque o mar é uma coisa que a gente tem que respeitar, né? Tanto que quando eu vou ao mar, a água bateu no peito e eu já volto. Não passa do peito. Não, não passa, no peito do pé, entendeu? No peito do pé. Mas, ô Villanova, agora mudando um pouco mais de assunto e voltando à questão da superação, não sei nem se você fica à vontade para dizer isso, não, mas, tranquilo. Mas é igual você falou, você construiu a sua vida numa empresa corporativa e multinacional, como foi a Johnson, a Sampra, né? E tal. E construiu um patrimônio considerável. Sim. Nessa época, né? Uhum. E depois foi se aventurar a ser empresário. Aí aquela experiência do restaurante, né, não foi muito favorável, mas quando eu estava na Sambra, eu tinha dois colegas que trabalhavam comigo na Johnson & Johnson, e nós nos reunimos e falamos assim, escuta, tem uma área de oportunidade muito interessante. Vamos montar uma fábrica de fio dental, porque só a Johnson comercializava e tinha fio dental. E aí nós montamos uma fábrica no interior de São Paulo, em Lorena. Esses 3 sócios, os 2 da Johnson e eu. Então era eu na área comercial, o Paulo na área de marketing e o Eduardo na área de fabril. E nós montamos, e realmente no começo foi um sucesso bastante interessante, e só que depois o Paulo ele precisou sair por assuntos pessoais e profissionais, e ficamos só em 2. E nós sabemos que sociedade é bom número ímpar e menor que 3, né? E como nós estávamos em 2, então era par, não deu muito certo. E eu acabei vendendo a minha parte para esse sócio que continuou com a fábrica e montei uma outra de plástico, injeção e sopro, lá mesmo em Lorena. Só que nós pegamos uma fase também não muito favorável, muito aumento de matéria-prima, dependendo do petróleo, né? Isso ali já na década de 80, 85 aproximadamente, e não foi muito bem. Então tivemos a outra queda, né? E acabamos ficando com o capital praticamente defasado, né? Ou quase perdemos tudo de novo. Mas eu aprendi uma coisa nesses longos anos aí de experiência pessoal e profissional, e que é uma mensagem, inclusive, que diz que uma pessoa estava muito chateada com a vida e falou para Deus, Deus, eu não estou encontrando motivos para viver. E aí Deus falou assim, olha na sua telinha ali, que ele estava na UTI, o que está marcando lá? Ah, está marcando minha pressão, está marcando todos os meus batimentos. Tal. Ele falou, o que a tela diz? Ah, a tela ela faz assim. Falou, então, a vida, se ela tiver uma linha só, você morre. Você tem que ter os batimentos, não tem? Sim, então a vida é a mesma coisa. Tem que ter os altos e baixos. E isso, eu já tinha uma certa força de cair e levantar, e aprendendo essa história, vendo que Deus nos dá outras oportunidades, a gente então continuou novamente. Aí eu voltei para São Paulo e fui trabalhar novamente como empregado, né?
e trabalhei em mais 2 empresas, na Combi e depois na Eurofarma, que era uma indústria farmacêutica, mas com produtos de consumo, e demos uma reerguida novamente, quer dizer, então a vida é feita disso, de batimentos cardíacos, né? Sobe e desce, até que a gente estabilizou de novo. E há pouco tempo atrás eu trabalhei com um amigo que era da Sambra, ele montou uma fábrica lá em Curitiba e precisava alguém na área comercial em São Paulo, e nós fizemos uma parceria, que são a fábrica de estojinhos, escovas, fio dental e etc., dentro da área que eu também já conhecia, né? E nós demos uma outra alavancada até conseguimos nos aposentar. Agora faz 7 anos que eu estou aposentado. E agora estou mais tranquilo, passeando, podendo visitar Claraval com mais frequência, para que a gente possa rever os amigos mais de perto. Se bem que amigo nunca sai do peito, né? E nunca sai das nossas orações. Então, muito interessantes essas histórias, né? E superação, porque as pessoas não desanimam, né? Porque a vida não é fácil, né? Você recuperar do zero, né? Perder tudo, né? Construir um patrimônio, perder tudo e depois ter que voltar a trabalhar de empregado não é fácil, né? De entrar isso na cabeça, né? Não. Mas é importante porque passar isso, que nada é permanente, né? E a gente tem que buscar sempre estar melhorando. E hoje aposentado, recebendo do governo, né? A aposentadoria e vivendo bem, né? Sou uma pessoa que me preocupa muito com a saúde também, né? E tem uma vida bastante saudável e procura sempre a questão da medicina alternativa, né? E tem funcionado bastante. Tem funcionado bastante. Só voltando um pouquinho para complementar, quando você falou de não desistir, né? Eu sigo um lema que eu aprendi também alguns anos atrás, que a gente sempre vai aprendendo, né? Diariamente a gente aprende. Onde dizia assim: quando você tiver um sonho, nunca desista do seu sonho. Quando não encontrar numa padaria, procura na outra. É uma brincadeira, mas que diz muito com a realidade, né? Porque muitas vezes a gente monta alguma coisa pensando que aquilo vai dar certo, fazendo tudo para dar certo, e não deu. Então não vamos desanimar. O importante é que Deus nos deu saúde e a oportunidade de poder batalhar. E agora, como aposentado, eu tenho mais tempo, eu estou fazendo um curso, inclusive, né, pela internet, de plantas medicinais. Então, aproveitar diariamente aquilo que a gente tem em casa. São as plantas que a gente usa, cebola, beterraba, cravo da Índia, picão preto e essas coisas todas. E isso nos traz um benefício para não precisar usar remédio alopatas, que muitas vezes vai mascarar um resultado, mas não vai resolver a causa. E esses produtos estão trazendo muita possibilidade de melhorar ainda mais a nossa saúde. Outra coisa que eu acho assim, hoje você mora em São Caetano, né? São Caetano do Sul. Que tem os melhores IDHs do Brasil, né? Exatamente. O município de São Caetano é pequeno, né? São 15 km². 15 km², 170 mil habitantes. E lá é bastante evoluído, né? Saúde, educação, né? Muito. São Caetano possui 100% de esgoto, 100% de rua asfaltada. As escolas municipais são excelentes. O sistema de saúde é ótimo. Eu passei por 2 cirurgias agora recentemente. É tudo de primeiro mundo. Porque ser prefeito de São Caetano, eu digo, é relativamente tranquilo, porque arrecada muito e não tem onde investir. Então eles ficam mudando o jardim, aprimorando aquilo lá, troca o asfalto, coloca mais recursos aos hospitais. Nós temos dentistas sem pagar nada, nós temos escola de idiomas, 5 idiomas, tranquilo da prefeitura. Então é muito... Onde eu moro, atravessando a rua tem um posto médico, que nós temos dentista lá, que a gente pode a qualquer momento ir até lá e ser servido. Então é muito bom morar em São Caetano, já moramos lá há 30 anos quase, faltando pouco tempo para chegar nisso, e é uma cidade que a gente pretende continuar lá, né? Eu perguntei isso porque eu falei assim, a cidade é boa, mas não tem a paisagem que a gente tem aqui em Claraval, né? Não tem, isso realmente não tem, não tem. Tem uma infraestrutura muito boa, mas nós estamos ali ligado, pertinho, nós estamos a 11 quilômetros praticamente da Praça da Sé, que é o Marco Zero de São Paulo,
Então a gente sofre algumas coisas, como poluição, interferência de... A segurança é boa, porque como São Caetano é pequeno, a polícia militar consegue fazer um trabalho bom de preservação. Mas não tem, esse pôr do sol que a gente bate aqui, fotos, essa paisagem verde, embora eu seja corintiano, não gosto muito de falar desse nome, mas tudo bem, a gente abre uma exceção, a gente tem isso aí. Sempre tem um defeito, né, gente? Sempre tem um defeito. Nessa questão de corintiano, um defeito grave. Né? Mas nós andamos bem mesmo assim. Mas, enfim, queria novamente agradecer esse momento que a gente passou aqui, essas palavras que foram dadas aqui, até para o pessoal de Claraval conhecer e viu a sua pessoa, né? E como que foi essa ligação sua com Claraval. E assim, deixar aqui a nossa amizade, Claraval, município de Portas Abertas, sempre que quiser vir, estamos à disposição, né? E a sua família toda, seus filhos, né? Nora, estamos aí, Claraval, para receber vocês aí. Muito obrigado. Nós gostamos tanto de vocês e gostamos da cidade, que nós estamos agora em finalzinho de julho. Nós já estamos programando para dezembro voltar. Então, veja só, eles não vão ficar livres com tanta facilidade da nossa família, né? Mas isso, brincadeiras à parte, eu agradeço também sempre a hospitalidade que nós tivemos nesses 52 anos e vamos continuar tendo. Teu pai esteve aqui conosco no sábado, conversamos muito, relembramos o passado, algumas coisas que aconteceram lá, de boas e não tão boas, mas que nos serviram para alavancar. Então, isso foi muito importante e continua sendo. Então, nós esperamos agora que vocês, com os nossos filhos e os nossos netos, continuem com essa amizade por muito mais tempo ainda. Se Deus quiser. Obrigado. Muito obrigado e até o próximo programa Histórias de Claraval.